minha terra é lá longe, do outro lado do mar. Minha terra, Eslovênia. É russa, é Ucrânia, eu morava na Ucrânia. Eu vim de Milão, cidade italiana. Sou filho de Lamberto Copoloni, imigrante italiano, que chegou no Brasil em janeiro de 1950. A história do meu pai, que veio em 1958 para o Brasil. Eu tinha uma meninice muito feliz. A gente não era muito rica, era gente assim, simples, mas a gente era muito feliz. Eu vim para ver se aprendia francês, conhecer um pouco o resto do mundo. Pensei em voltar logo para minha terra, mas a guerra atrapalhou tudo. Eu pensei que eu ia voltar, não vim para ficar. No Brasil, a gente chegou, primeiro a gente foi, descemos no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, a senhora com que eu vim tinha uma prima, então nós ficamos uns dias na casa dessa prima. Depois nós viemos para São Paulo e ficamos hospedados um monte de tempo no Hotel Terminus. Eu acho que eu trouxe todos os costumes. Acho que no começo eu tinha muita dificuldade para aceitar os costumes brasileiros, porque lá de fato era bem diferente. Não era cidade, era campo. Justamente nós vivíamos num sítio. Nós tínhamos uma fazendinha, muito pobre, sabe como é que era? Papai comprava galinha, ovos, às vezes um cabrito, às vezes uma vitelinha, e ele vendia na cidade. Em Varsóvia, então, pegamos todos os documentos, com trem ia até Paris. Venho direto para Santos, de navio. Viajo 3 semanas e pouco. Era aqui a Revolução de 1900 e quanto, pai? 32. Em 32? A Revolução, na última? Na última. A 32. 32, a Revolução. Eu cheguei aqui em dia 2 de julho e dia 9 de julho rebentou a Revolução contra Getúlio. Os paulistas e mineiros, mato-grossenses, tinham mais umas governos contra Getúlio. Queriam trocar ele, derrubar ele, que ele era presidente, mas ditador. Fiz a lei, era rei. Esta menina veio com 18 anos. Não, como se disse, atrasada, morava no interior, num sítio. Criança. Não gostava da cidade. Meio assim. Mas ela deixou. Pai, a mãe, a irmão. É difícil, né? É mais difícil. E começou a dizer, chorando que ela quer voltar. E começou a me atrapalhar a vida. Aqui estava progredindo, compreende? Aí ela queria ir embora e eu quase, ela queria se até matar. Lutei bastante. Aí o único jeito é vender a loja e ir embora para São Paulo. Chegar de dia inteiro sem 500 reais no bolso para comprar um pão. Então nós pedíamos, ela chegava lá e pedia, olha, eu quero um pão, 1 litro de leite, quando meu marido vem ele paga. E o homem deu para ela. Meu pai tinha um contrato de trabalho
para ficar 3 anos no Brasil. Ele ia trabalhar numa empresa multinacional e tinha que organizar essa empresa aqui no Brasil, então meu pai foi uma pessoa escolhida para que viesse aqui e organizasse tudo. Eu vim em 1962, para ser preciso, embarquei da Itália dia 18 de setembro de 1962 e cheguei ao Brasil no dia 1º de outubro de 1962. E eu lembro do caminho da Via Anchieta, de chegar de Santos até São Paulo. Na época já era uma cidade grande, já tinha vários prédios e era uma arquitetura totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver na Itália. Todo mundo perguntava meu nome, tentavam falar comigo e eu não conseguia entender o português, né? Mas mesmo assim eu vi que o Brasil é um país super amigo, super receptivo, né? As pessoas muito carinhosas, e então foi uma chegada interessante, uma chegada legal. A Itália ela é famosa pela comida, eu acho que eu continuo sendo um apreciador de comida e um executor de vários pratos italianos. E ao final da guerra, os países que participaram estavam destruídos em relação à sua economia, haviam poucos empregos, haviam várias dificuldades, e com isso ele achou melhor tentar a vida fora do país dele. Mas eu acredito que ele não via perspectiva para um futuro bom na Itália. Ele só tinha um parente aqui, que era um tio dele, ele não conhecia os hábitos alimentares, culturais, absolutamente nada. Então para ele deve ter sido bastante difícil, sim. Os pais dele já eram estabelecidos lá, já tinham participado da guerra, inclusive meu avô ele era um aposentado pela guerra e não queriam sair de lá. E outra coisa também em relação ao vinho, a enocultura. Ele nos ensinou e gostava muito de tomar vinho e apreciava muito vinho as refeições. A gente mantém isso. Então, primeiro, quando ele chegou ao Brasil, a primeira coisa que ele encontrou foi uma banca de frutas. E ele viu um abacaxi, coisa que era uma coisa estranha, que ele nunca tinha visto antes. E ele gastou todo o dinheiro que ele trouxe para comer e experimentar esse abacaxi, que era uma fruta exótica, completamente diferente. Em Portugal, estavam estourando as guerras com as colônias e os jovens das aldeias eram convocados para a guerra. Meu avô viu muitos jovens que foram para essas guerras, começavam a voltar machucados e alguns não voltaram. Então, aí ele juntou tudo que ele tinha, de dinheiro, e mandou meu pai pra cá. Pra ele foi super triste, porque toda vez que ele conta a história, ele fala como foi difícil vir pro Brasil e como foi difícil se adaptar. Se ele tivesse qualquer dinheiro, teria voltado. Por muitos anos eram trocas constantes de cartas e correspondências com a minha avó. Eu lembro que quando eu fui alfabetizada, a primeira coisa que ele fez foi a gente escrever uma carta. Então, é uma realidade que a gente não tem a mínima, a mais remota ideia do que era. Mas a minha mãe veio por opção. Ela quis vir, ela não queria mais viver naquela pobreza. Meu pai não, meu pai veio porque foi mandado para cá. Fizeram a vida dele aqui e foram construindo tudo, um patrimônio de vida em cima de muito trabalho, muito esforço, muito desejo de fazer isso. A tradição que sobrou foi uma tradição cultural e sempre um desejo de voltar e de saber que as nossas raízes estão lá, né? O italiano gosta de carros e eu tinha meus carrinhos. Então eu tinha meus carrinhos prediletos e eu trouxe eles como se fossem joias. E eu fiquei com eles muitos anos ainda. Eu acho que imigrantes ajudaram muito ao povo aqui a almejar uma vida melhor.
que o povo que veio de fora, ele veio com o intuito de melhorar de vida. Quem imigra, isso não é uma coisa para qualquer um. Precisa ser uma pessoa muito forte, muito corajosa, muito trabalhadora, muito convicta dos seus ideais, com vontade muito grande de crescer, de evoluir na vida, porque é algo extremamente difícil, como eu já comentei aqui. Na rua está mais quente. Tá bom, dá licença. O que você mais sente saudade de lá? Tudo.